Fala pessoal, Cleiton Feliciano aqui do canal Criado pela Mente. Em setembro de 2025, você ainda não começou a investir, não sabe nem por onde ou tem uma ideia. Fique comigo aqui que nesse vídeo eu vou ensinar vocês, eu vou trazer para vocês, na verdade, 7 fundos imobiliários, 5 de tijolos e 2 de papéis. Esses 2 de papéis é praticamente uma renda fixa. Então fique comigo aqui até o final, que com certeza eu vou trazer informações que vai ser muito útil para você que está em dúvida. Então primeiro já peço o seu like, o seu comentário, o seu compartilhar e aquela inscrição, toca no sininho aí para que todos os vídeos que eu fizer cheguem para você. Pessoal, fundos imobiliários é o famoso arroz com feijão. Eu gosto de ter no máximo 30% na minha carteira. Porque fundo imobiliário é uma coisa, ações são outras. Os fundos imobiliários, eles tendem a manter ali num patamar meio que andando de lado. Agora, as ações é totalmente diferente. Mas como esse vídeo aqui é para falar de fundos imobiliários, a primeira coisa que eu digo para vocês é o quê? Existem fundos imobiliários de cemitério, acreditem se quiser, fundos imobiliários de lajes corporativas, fundos imobiliários no segmento educacional, fundos imobiliários de logística. E por que eu deixei o fundo imobiliário de logística por último? Simplesmente que é o segmento que na hora das crises, das maiores crises, é o tipo de fundo que é o que menos sofre. Esse fundo é o fundo que menos sofre. Isso está provado com o tempo. Eles são mais resilientes. Essa é a verdade. Eles são os últimos a terem vacância. Vacância, para vocês que não investem ainda, que não conhecem o mercado acionário, é aqueles que têm os locais locados com a menor taxa possível de desocupação, na verdade. Ou seja, eles têm uma maior ocupação dos lugares. Eles têm os maiores contratos na questão do vencimento dos contratos, ou seja, eles têm contratos longos. Então, justamente nessa data, a data que eu estou gravando esse vídeo é no dia 13 de setembro, às meia-noite, ou seja, às 0 horas e 30 minutos. Então, esse vídeo eu estou gravando de madrugada, só por isso eu já mereceria com certeza um like, um comentário com gosto. Esse vídeo meu eu vou jogar ele em outras plataformas, mas independente da plataforma que ele aparecer para você, vá lá no YouTube ou fique aqui no YouTube, comente bastante, inscreva, interaja aqui, porque aqui vocês pedindo eu tenho mais familiaridade para fazer vídeos mais longos, mais para frente fazer lives e assim por diante. Então, na data desse vídeo, alguns estão descontados, alguns estão um pouco acima ali do seu preço de valor patrimonial, outros estão empatados. Então, como eu disse, eu vou citar 5 fundos imobiliários. E na ordem aqui, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que tem os fundos conhecidos como fundos de base 10 e os fundos com base de 100. Ou seja, base 10 é na casa ali de 9 e pouco, 10, 11, base 100, 90 e pouco, 100 e poucos, e assim por diante. Então você que tem mais grana, acredito que você provavelmente vai achar melhor o de base 100. E você que tem menos, vai no de base 10. No fim das contas, no espremer da laranja, a maioria dos fundos vão acabar uma hora ou outra caindo na base 10, porque por outros motivos que não vem ao caso agora. Então vamos começar por esse que está na tela ali, vou pegar na ordem para vocês, que é o HGLG11, é um fundo de muita qualidade, ele é um fundo com certeza muito bom, para mim é o melhor fundo que está tendo aí, na verdade é um dos melhores, né? Ele não é o melhor, mas independente de vocês conseguirem visualizar lá na tela, eu vou colocar para vocês aí na edição, esse fundo na data que eu estou aqui gravando, como eu já disse, às 0 horas e 33 minutos. Mais uma vez, o like, a inscrição, o comentário. Ele tem o valor de cotação de R$ 157,79, um dividend yield de 8,37 e um P sobre VP 0,97. Rapidamente, pessoal, esse fundo imobiliário, ele raramente fica nessa média de P sobre VP. Pelo que eu vi no gráfico dele aqui, independente se vocês vão conseguir ver aí na televisão, porque esse não é o objetivo, a maior queda, acho que nos bons anos, foi lá em
4 de dezembro de 2024, que realmente ele chegou em R$ 133. Mas como a gente não vive de passado, a gente não pode ficar remoendo, a gente não vai trazer as coisas do passado agora, mas nessa data ele ainda está descontado e a gente tem que levar em consideração que esse fundo geralmente ele é negociado acima, como ele é um fundo de tijolo, por enquanto eu falei para vocês de 7 fundos imobiliários, eu vou trazer 5 fundos de tijolos, então como ele é um fundo de tijolo, ele é um fundo ali que ele é de logística, então assim, ele é logística, então assim, é um fundo que sempre é avaliado, ele sempre custa geralmente na casa ali de o PVP dele 1,10, então ele está com deságio, ou seja, com esse desconto. Então esse desconto aí, aos olhos de muitos, não é nada. Agora, com certeza, se um Warren Buffett da vida, né, um norte-americano, o maior acionista do mundo, se ele visse isso daqui, ele não pensaria duas vezes. Agora, aqui no Brasil, a cabeça de vós messias aí é totalmente diferente, então vai entender. Então, de novo, é um fundo que ele está com esse deságio, ele paga um dividend yield na média de 1,10, desde que mundo é mundo. Então, esse fundo é um fundo que realmente vale a pena vocês prestarem atenção. Agora, outro fundo é o famoso BTLG. É um fundo que hoje, na data desse vídeo, ele está R$ 102,75, um yield de 9,21, um P sobre VP de 0,99, ou seja, um deságio aqui um pouquinho superior que o outro, que o HGLG, que é 0,97, ele está 0,99, mas também é um fundo muito bom, sofreu também lá em 5 de dezembro de 2024, mas é um fundo que fez uma das maiores subscrições da história do Brasil, que gerou no caixa para ele ali 1,6 bilhão de reais, e é um fundo que com esse recurso ele comprou vários e vários empreendimentos, então vale a pena. Eu vejo esse fundo BTLG 11 com HGLG 11, fundos parecidos, ambos, eu repito, que eles são negociados pela qualidade deles, eles são negociados em média 12, 14% acima, então se você está pagando abaixo de 1 para fundos imobiliários, está ótimo, já está pegando boi. Agora, vamos falar de um deles aqui, que é o GARI 11, que é um fundo base 10, como eu prometi. Então, na verdade, eu não falei no começo, mas falo agora nesse vídeo aqui, não é nada de recomendação de compra nem de venda. Isso daqui é o que eu faço, é o que eu faria. Não é recomendação. Isso que fique bem claro, na verdade, na edição que eu vou colocar bem no início para não dar nenhum problema para mim. Agora um fundo de base 10 aí, é o GARI 11, que na data desse vídeo ele está com uma cotação de 9,05, ele está pagando o dividend yield de 11,38, um P sobre VP com ágio, ou seja, ele está um pouco acima. Então, dentro de uma diversificação, também falando rápido, talvez eu deixaria ele, tendo em vista que eu já falei 2 melhores, eu deixaria ele na geladeira até ele melhorar esse PVP aqui. Porque fundo imobiliário, tudo bem que de tijolo faz sentido comprar um pouco acima, até porque HGLG, BTLG 11, eles sempre são cotados acima, então fundo de tijolo vale a pena, mas mesmo assim, se possível, comprar num preço justo, que é melhor ainda. Então, esse fundo paga 0,08 por cota, o BTLG 11 eu não falei, mas ele paga por cota, ele chega a pagar para vocês aí 0,80 centavos por cota, uma cota boa, diga-se de passagem. Então, outro fundo que eu vou citar para vocês, que é um fundo muito bom mesmo, que é o fundo de shopping, é o fundo HGBS 11. É um fundo que na data desse vídeo ele está sendo negociado por R$ 19,45, a cotação dele, um dividend yield de 9,74 e um P sobre VP altamente descontado de 0,99. Esse é um fundo do segmento dele, é um fundo tijolo, um dos maiores também. É um fundo que está muito descontado e é um fundo que vale a pena ser observado. Agora, por último, um fundo que também é meu queridinho, junto com o HGLG, é o KNRI 11,
que ele está na data desse vídeo R$ 144,95. Ele está com dividend yield de 8,33. É aí que tem muita gente que cai do cavalo, que pensa não vale a pena, mas vale. Ele é um fundo gerido pela Kinea, que é com certeza, olha lá, Kinea Renda Imobiliária, é uma baita de uma gestora, é um fundo que sempre está negociado acima de 1 e ele está com deságio, ou seja, com descompasso, ele está com um PVP aí de 0,88. Então, o momento desses fundos. E ele paga por cota praticamente R$ 1, uma média, e ele é um fundo híbrido, metade galpão, metade escritórios, então vale a pena esse fundo ser observado com toda a certeza. Agora, fundo de papel. Fundo de papel, quem vocês adivinham que eu vou falar agora? Quem vocês adivinham? Simplesmente esse danado aqui. Simplesmente esse fundo, que é o maior fundo da Bolsa de Valores em número de cotistas, MXRF11. E quando eu falo do fundo de papel, aqui vale atenção, ele está na data desse vídeo aqui com um PVP acima, ou seja, ele voltou, por esses dias ele estava ali no valor ideal de 1, ele sempre é negociado na média de 6% acima, agora ele está 4% acima. Não vale a pena você comprar fundo imobiliário, não, de papel com um ágio, ou seja, acima do preço justo dele, não vale. Não vale porque dívida é complicado. E, como eu disse no início do vídeo, fundo de papel basicamente é uma renda fixa dentro da renda variável. Ele replica ali os CRIs da vida. Então, na data desse vídeo, esse fundo aqui, ele está, de novo, 9,78, um PVP de 1,04, ele está alto, ele paga uma cota na média de 9 centavos, 10 centavos, então ele sempre é negociado, com certeza, na média de 6%, mas não vale, mas é um fundo grande. Via de regra, eu trouxe ele porque ele é um queridinho, eu tenho muito papel dele na carteira. Agora, por último, eu vou falar para vocês do KNSC, aí ó, o KNSC 11. KNSC 11, que também é gerido pela essa baita gestora aqui, deixa eu ver aqui para vocês, que é a Kinea também. Então, é um fundo que na data desse vídeo está cotado em 8,67, ele tem um dividend yield de 12,89, ele paga por cota na média de 0,09, parecido ali com o MXRF11, preço também mais ou menos parecido, mas a diferença está aí, vocês não vão enxergar, mas está lá, o P sobre BP dele está 1, que é o preço justo, ele não está nem mais caro, nem mais barato, ele está no preço ideal. Então, esses dois fundos de papel, eles são indexados ao IPCA, que é a nossa inflação. Então, uma vez que você se expõe a esses FIIs de papéis, você está se protegendo da inflação. E os fundos de tijolos têm as possibilidades deles acontecerem o que você vê nesse gráfico aqui, ó. Não vai dar para ver aí, mas vocês vão acreditar no que eu estou falando, que aqui, ou seja, em dezembro de 2024, hoje uma cota que custa 157, é um exemplo do HGLG, a cota foi a 133, uma queda gigantesca, e é geralmente um fundo de tijolo, todos que eu citei, que se você for olhar na história deles, ou seja, no gráfico histórico deles, eles tendem a valorizar com o tempo, porque tijolo é tijolo, é galpão logístico, é laje corporativa e assim por diante. Então, pessoal, nesse vídeo é isso. Eu espero que vocês que ficaram comigo até agora, se ainda não inscreveu no canal, inscreva, comente, compartilhe. Na onde que esse vídeo chegar para você, que mais uma vez eu estou sendo repetitivo, na onde que você viu esse vídeo, vá, ou se já está no YouTube, faça isso, comente e compartilha, porque se vocês me derem sugestões de conteúdos para eu trazer aqui sobre fundos imobiliários, em quais vocês investem, se vocês conhecem um pouquinho desses que eu trouxe para vocês, coloquem no comentário. Se quiserem uma análise mais aprofundada de algum fundo imobiliário ou de alguma ação, coloque no comentário que eu vou analisar com todo carinho, vou estudar o máximo que eu puder para trazer os melhores detalhes, as coisas que a maioria das pessoas não trazem, eu vou trazer para você. Então, até o próximo vídeo. Cleiton Feliciano aqui, do canal Criado pela Mente.